Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. TV CELD apresenta Ilustrações Doutrinárias, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Os espíritos dos antigos druidas, tendo Allan Kardec à frente, vêm nos afirmar que o espiritismo é uma ressurreição de suas doutrinas e que eles vão trabalhar para propagá-las em todos os ambientes, acrescentando que, na sua intervenção, serão seguidos por todas as nobres e grandes almas que, ao longo dos séculos, conseguiram, pela literatura, perpetuar a ideia a fim de que ela não pereça totalmente. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao estudo do Gênio Céltico ao Mundo Visível. Que alegria a gente estar aqui num estudo muito particular, que é a última capítulo do livro, onde já presenciamos, né, sentimos a presença desses nossos antecessores, os celtas, e que agora, no capítulo 13, a gente vem entendendo e colocando as ideias de Kardec, depois de encarnado, para Leon Denis e sua equipe, e essas oportunidades para nós têm sido muito ricas. A gente tem aproveitado muito, temos falado bastante em diversos livros que estão enriquecendo muito esse contexto de um espírito que já consegue alcançar grandes esferas, dado a sua moralidade, a sua imensa capacidade evolutiva, e está num outro momento especial, mas com muito compromisso aqui conosco, humanos, e com o projeto que é o projeto de Deus, e que Jesus vem como diretor, objetivando esse projeto que é buscarmos a eternidade, buscarmos a perfeição, termos a salvação. São todos os mesmos termos que vão sendo usados com um objetivo. Tudo o ensinamento, tudo que a gente estuda, tudo que a gente exercita aqui tem um único objetivo, é para sermos felizes e, consequentemente, perfeitos. O projeto é esse, e a gente vem buscando, com um esforço, a cada dia, aprendendo esses conceitos, ficar e buscar esse projeto que ainda na nossa imperfeição aqui do planeta, ainda temos algumas dificuldades, o caminho às vezes não é tão simples para a gente entender, porque temos muito egoísmo, muitas vaidades, mas a proposta de Jesus é essa para todos nós, e Kardec vem trazendo para nós todos esses ensinamentos. Boa tarde, querida Amália, bem-vinda. Boa tarde. Então, vamos ao Evangelho para a gente dar início ao nosso estudo. Aí a Denise, você pode fazer assim um resumo aí, alguns itens desse capítulo que a gente vai ler, porque é bastante longo, né? Isso, vamos lá. Boa tarde a todos, bem-vinda, Amália. Capítulo 14. Honrai o vosso pai.
Boa tarde. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. O item do capítulo 14 é o item 9. Instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário, até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios, violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. E aí eu vou pular um pouquinho aqui. Vou num outro trecho mais adiante que diz assim para a gente: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Todo esse item é maravilhoso. E já no final, a gente tem a última frase de Santo Agostinho, mas seria bom depois a gente reler, para que a gente entenda bem, né, a função do pai e da mãe, seja de coração ou seja consanguíneo. E Santo Agostinho nos diz: acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os. E depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. E aí eu faço a prece? Querido Mestre Jesus... Eu faço o final, pode ficar tranquilo. Tá bom. Que possamos entender, Mestre, que nós também somos esses filhos que muitas vezes, com um pai tão amado, e que todos nós temos esse mesmo pai de amor, de bondade, que nos auxilia com tantas provas que vão
aos poucos nos mostrando a possibilidade que temos, todos os talentos de nossos espíritos, que um dia seremos espíritos de luz. Permita que sejamos filhos gratos, filhos que aprendem, e sim numa irmandade de amor fraterno entre pai, filho, mãe, sociedade, natureza, e que esse amor maior, que é o amor de Deus por nós, seja natural, fulgurante, se expanda para todo o universo. Somente assim saberemos que estamos perto de atingir os nossos objetivos de sermos espíritos superiores. Nessa harmonia, nesse amor possível, ao longo de séculos e séculos de aprendizados e aprendizados, vamos dando os nossos passinhos. E assim, com muita gratidão, possamos iniciar os estudos dessa tarde de hoje, com Leon Denis, Kardec e esse conjunto de amigos espirituais que sempre nos sustentam a todos nesses trabalhos. Graças a Deus. Graças a Deus. É engraçado que a gente lê, a gente coloca como a gente sendo mãe ou a gente sendo pai desses filhos. E agora, na prece, eles falaram, não são vocês para eles, vocês são nossos. Nós somos esses filhos. E aí a nossa responsabilidade aumenta mais ainda. É verdade. É verdade. Muito bom. Então, gente, vamos iniciar nosso estudo. Lembrando que o Kardec, nós estamos entrando na comunicação 11, a 11ª, se a Rita puder atrasar um slide aqui, só para a gente identificar do que Kardec está nos falando. Ele tá conversando com Leon Denis e certamente houve um questionamento relativo ao método de comunicação entre os espíritos e o homem. Então, em torno desse tema, esse método de comunicação entre espíritos e os homens, o Kardec vai dar elucidações para o grupo, né, todo de Leon Denis. Ele nos traz essas ricas oportunidades de ler. Ele nos faz assim: desde a nossa última palestra, foi preciso pesquisar. Olha que espetáculo! Ele também, assim como nós, pesquisa, estuda, para trazer para nós um material bem mais rico para elucidar cada dúvida que aqui Leon Denis, que faz perguntas mais elevadas e mais importantes de aprofundamento, e ele vai trazer elucidações mais aprofundadas, muito ricas. Ele vai falar sobre... Ele, então, está fazendo uso do método de pesquisa para infundir no cérebro do médium, nós e dos seres humanos, a solução de problemas que vos perguntais. O problema é esse: como é feita, de que maneira é essa comunicação? Entrei em contato com espíritos das esferas superiores que me falaram da transmigração dos seres desde a sua origem. Então, esse espírito, que já tem espírito de Skoll, Kardec, a gente já sabe qual o nível evolutivo desse espírito, ele faz essa pergunta e essa pesquisa para trazer para nós, e ele vai falar com as potências maiores ainda do que ele. É o nosso exemplo também, usamos essa metodologia, que é o caminhar, buscar as verdades no mundo espiritual, para então nos elucidarem. Porque o nosso planeta aqui, a gente não tem essas verdades ainda dentro do planeta na materialidade. Então, a ciência espírita vem facilitar esse projeto, esse processo, e o Leon Denis, então, vem trazer essa oportunidade de se comunicar com esferas superiores
para trazer, elucidar as dúvidas. Então, vamos lá nessa questão de hoje, Rita. Vamos lá, então, no outro slide? No espaço. Aí. Então, quer ler para a gente aí, Denise? No espaço, nós nos estabilizamos numa esfera de densidade média e de lá chamamos os seres superiores. Então, quem está falando é quem está passando a mensagem e explicando que mesmo eles têm densidades diferentes para poder se estabilizarem em grupo, estudar e aprender, para aí sim conseguir a conversa, o diálogo com os seres que estão acima deles. Então, assim, há uma adequação. Os seres minimizam, provavelmente, a sua vibração energética, os seres que estão tentando vai para uma densidade relativa e aí consegue um patamar de equilíbrio para ver a comunicação. Eles não vêm sempre, porque seu raio não pode ser mantido por nós. Imagina, a gente que tem o Sol como modelo, seria muito forte, né? Um raio direto do Sol para os nossos corpinhos. E assim também com os corpos espirituais, se forem seres de muita luz, a vibração seria muito alta. Mas seu pensamento nos atinge, como as ondas da Terra atingem o ressonador telefônico. O ressonador telefônico seria o telefone? Eu achei essa palavra diferente. Não acho que não tinha nem esse telefone. Bom, já, em 1927 já tinha, mas a questão mesmo é de a telegrafia, o telégrafo, todos não eles têm é engraçado, não é? A palavra. Uhum. O processo é o mesmo, só que junto a nós é mais grosseiro, né? Junto a eles é muito mais sublime. Eu lembrei mesmo dessa luz que você falou aí, Denise, do caminho de o Paulo, né? No caminho de Damasco, ele não teve condição de enxergar Jesus, dada a radiação muito forte que o cegou. Então, a gente pode pensar dessa radiação que realmente o espírito superior, para chegar aqui num espírito menos evoluído, precisa de estar preparado, né? Então, eles vão para uma esfera mediana para poder fixar aquela radiação, porque senão cegaria, né? Como foi a Paulo. E aí, se vocês me permitem, que assim, a gente fala em vibração, radiação, fica tudo muito assim, fluido, teórico, né? Teórico. A gente quer uma coisa palpável para a gente entender. Então, eu fui lá em Edgar Armond, o nome o texto fala de psiquismo e cromoterapia. E ele explica para a gente que a gente já conhece, que é o campo pesado. De curas espirituais dele? Exato, métodos, isso, de curas espirituais. Então, aqui, o método que a gente... é o campo fluídico pesado, que é o que a gente conhece. Os chakras, os centros de força, Kardec não chama chakra, chama centro de força. Eles estão numa coloração opaca, não é? E eles não têm brilho. E aí, a atividade do coronário e do cardíaco são muito fracas. Então, assim, quando a gente faz uma prece, quando a gente se harmoniza, quando faz uma dieta específica, você está em conexão mais elevada. Aqui é o contrário. E cada organismo, cada ser, vive com a sua concordância com condições íntimas. Então, não adianta você chegar num trabalho dizendo que está preparado, porque os espíritos e os médios videntes vão perceber as suas condições, né? E esses efeitos, o que eles fazem?
com a pessoa, a vibração dela e do espírito e do que estiver próximo a ela vai ter um baixo teor. E muitas vezes uma sensação de desconforto em quem está perto dessas pessoas. Aí você tem uma vibração média. Essa vibração média, as colorações do perispírito já vão estar no amarelo, no rosa, no azul, e há uma emanação de calma, de conforto, de muitas vezes de interesse quando você está dialogando ou quando você chega. Essa libertação espiritual, essa elevação e essa disciplina para você estar no padrão médio, é o que faz com que a gente tenha alegria, que a gente tenha vontade de viver, que a gente tenha método para seguir durante a rotina do dia. E também há o campo fluídico purificado, que é aquele nos quais a gente vai e normalmente é onde a gente trabalha. E a gente já, nossa, parece que a gente está nas nuvens. A nossa sensação é de que a gente está flutuando muitas vezes, né? A gente se sente amparado, a gente se sente bem, esquece completamente a rotina enquanto mente. A nossa mente está focada no que a gente estiver fazendo do bem. Então, esse campo, que eu imagino, esse que ele está falando de extrema elevação, é a pura verdade, é onde nós, encarnados, pensamos que há aspectos sobrenaturais. Nossa, que elevação, que harmonia, que vibração boa. E esses fluidos, eles não encontram resistência na nossa matéria, que é densa. Então, não há impedimento para eles trabalharem, é quando a gente diz de lá para cá, e é o que a gente precisa estar em conexão. E aí, o Edgar Harmon explica muito bem que Jesus trabalhou, operou, continuamente ele estava nessa faixa vibratória. Ele independia dos intermediários humanos e sempre estava em conexão com fluidos magnéticos, ectoplasma, objetivos superiores. Então, quando a gente estuda isso e vê que o amor, a bondade, essa dieta do pensamento e essa metodologia é aplicável, é o que a gente vai tentar fazer sempre. Então, assim, é difícil se manter 24 horas nesse tipo de harmonia? Mas a gente já está do mediano para cima, a gente já não está no baixo. E quando vai fazer um trabalho desse, a gente sai leve, sai contente, porque há toda uma emanação, logicamente, com o apoio, a sustentação espiritual, e a gente entende muito bem o que está sendo falado aí desse diálogo, né? Eu achei que Edgar Harmon nos ajuda a compreender essa faixa vibratória de elevação. E verdade que o próprio Kardec coloca sobre as radiações divinas coloridas. Isso é interessante para a gente pensar, né? Há cores mesmo, né? As radiações, ele fala de radiação dourada. É colorido, né? É tudo colorido. Maravilhoso mesmo. Eu vou ler um pedacinho. Deixa eu falar do quadro anterior? Com certeza. Volta lá, Rita. Olha só que interessante aí. No Livro dos Médiuns, Kardec dá o método para nós, no nosso nível evolutivo, né? Então, para nós, no nosso nível evolutivo, para receber a comunicação dos espíritos, nós precisamos
do silêncio, do recolhimento, da paciência, da tranquilidade, né? Que naturalmente a gente não tem, por isso a gente precisa exercitar. E olha o que eu observei aí nessa expressão de Kardec. Ele diz assim, no espaço, nós, olha, eles lá com a elevação deles, né? Nós aqui não temos estabilidade, nós não temos, por isso a gente precisa realmente, né, fazer até esforços para se manter num silêncio, num recolhimento, é difícil para nós. Mas eles lá, ó, considerando o plano que ele está, nos estabilizamos numa esfera de densidade média. Aí ele está falando, né, que o plano superior a ele tem uma densidade. O plano que eles estão tem outra densidade, né, menor. Aí ele diz que para eles poderem ouvir, sintonizar, né, receber as comunicações, eles precisam, ai meu Deus, eles precisam se colocarem numa estabilidade média, né, que chamamos, né, a densidade média, e de lá chamamos os seres superiores. Então, assim, se coloca numa condição de uma densidade, de um patamar de equilíbrio, né, de tranquilidade. Eles não vêm sempre porque seu raio não pode ser mantido por nós. Ou seja, é como o Leon Denis coloca para nós também no Invisível, quando ele diz que para sintonizarmos com os espíritos elevados, nós precisamos, aí ele faz aquela matemática lá, vibramos 2.000 e eles vibram 1.000. Para que nós possamos sintonizar com eles, para que haja a possibilidade da comunicação, eles vão descer 500 e nós vamos subir 500. Aí dá, né, a estabilidade da comunicação. Aqui, numa esfera muito mais elevada, o mecanismo é o mesmo. Olha só que interessante. O mecanismo é o mesmo. Eles vão se estabilizar numa condição, né, de uma faixa vibratória equilibrada, botar o pé no chão, tranquilo, para que a espiritualidade superior desça até eles, né? E aí diz, e tem que ser assim, fazer a comunicação, eles não podem permanecer juntos, por isso eles têm que estar numa condição de poder evocá-los, né, e receber do pensamento deles. Porque, mesmo assim, ele diz, né, o pensamento deles nos atinge como as ondas da Terra atingem o ressonador telefônico, né? Então, você vê, ultrapassa, né, vence a dificuldade deles, mas não deixa de passar a comunicação, né? Mais ou menos assim que eu comparei, né, que aqui para nós é muito mais instável. Onde Kardec está ali, que ele está mostrando, já é uma coisa estável. Para nós, não. Ô, Amália, mas o que é bem legal é a gente ver que há o método e a possibilidade dessa comunicação. Então, sempre vai haver... Mesmo a níveis superiores. Mesmo a nível superiores. E você imagina a nível mais superiores, com outros espíritos, e sempre assim, né? Até o nível máximo. É o mecanismo, né? É o mecanismo, ele só difere na densidade de acordo com a elevação dos espíritos. É reconfortante isso, não é? E olha, a fascinação, os obsessores também trabalham no mesmo projeto, no mesmo processo. Mesmo projeto. É bem interessante. Metodologia. Aqui, ó, o Leon Denis, o Espiritismo e as Forças Radiantes, ele fala sobre isso. Eu vou ler um pedacinho. O estudo das forças radiantes, capítulo 6, nos permite melhor compreender o poder oculto que certos seres possuem uns sobre os outros,
trata-se da atração, da fascinação, das influências boas ou mais, em uma palavra, do domínio de certos homens exercem sobre os indivíduos e sobre as multidões. Sabendo que tal orador e tal artista impressiona o público antes mesmo de ter falado ou atuado. São essas radiações fluídicas de pensamento que realmente pode alcançar um e, eventualmente, não alcança outro. Tudo se explica pela natureza dos fluidos impregnados de qualidades ou defeitos levados ao seu mais alto grau de potência e sustentado pela sólida vontade. Foi o que a Amália falou. Precisa de concentração, sólida vontade para a gente receber essas correntes. Depois ele vai falando assim, as correntes que provêm de planos elevados fluem através das diversas camadas que formam os planos estelares e nem sempre chegam até nós. Entretanto, vossa Terra é atravessada diariamente por feixes de ondas que transportam as mensagens e os pensamentos de seres muito evoluídos e outros seres também evoluídos. Olha só que interessante, a gente sempre tem que... Só que se a gente não se habilitar, porque o Leon Denis vai falar isso. Lá no livro Memórias do Suicida, ele faz esse convite. Habilite-se à ciência transcendental. Esse pensamento da mediunidade, a comunicação dessas radiações é uma questão de exercício, de se habilitar mesmo, né? Ô, Celi, repete aí que eu gostei dessa frase. Habilite-se à ciência transcendental. Transcendental. E a ciência transcendental? Essa aí. Né? Ele vai fazendo esse convite de vez em quando. Habilite-se. Hoje mesmo eu estava lendo um pedaço ali. A doutrina espírita é uma ciência transcendental, porque ela nos coloca além da matéria, desse mundo sutil, né, que a gente está aprendendo a conhecer. E esse é um exercício que a Casa Espírita nos propõe e nos facilita para a gente, porque nós somos espíritos, né? Porque quando você entra ali, você já está num ambiente preparado por eles. A gente pensar que a gente é espírito e gravitamos para Deus, e a gente tem que se acostumar com a ciência transcendental para nos olhar enquanto espíritos, porque a gente tem essa dificuldade. E sair do plano material, quando você sai do plano material e a gente identifica tanto sofrimento, tanta dor que esses espíritos vêm falar nas mesas de desobsessão, exatamente porque ele não se habilitou, então ele não sabe, ele não está entendendo o que está acontecendo, e esse é o convite de Leon Denis. Habilite-se para que você não tenha necessariamente essa dor do lado desconhecido. Então, eu estou aqui pensando, porque muitas vezes a gente conversa com pessoas, né, que estão trabalhando apenas na área da ciência ou do psiquismo. E aí, com essas pessoas, a gente usa um vocabulário adaptado, né? Então, uma ciência transcendental, falando de seres extrafísicos. Então, seres extrafísicos, eles aceitam. Se falar em espíritos, eles já não aceitam, porque eu acho que está levando para o lado da religião. Gente, cérebro curtinho. O vocabulário pouco importa, os espíritos já falaram. Vocês usem o vocabulário que vocês quiserem. Façam essa habilitação, trabalhem, é tudo junto, é coordenado. Isso é extremamente proveitoso, né? Adaptar o vocabulário ao século XXI, ao que a gente está dizendo, e a gente está vendo que desde o 19 estão explicando, esmiuçando exatamente a mesma coisa. Denise, é muito bom. Kardec está falando para nós de mundos superiores, nas faixa vibratória de mundos superiores, né? Você sabe que aqui no próprio livro, O Gênio Céltico, tem uma fala aqui de Leon Denis, que, no capítulo 6, capítulo 13, aqui mesmo, no capítulo 13, que ele fala assim:
quanto mais o ser humano se desprender da influência material, sob o ponto de vista vibratório, mais sua compreensão se reaproximará intuitivamente da vida extraterrestre. Ele não está falando de ET, ele está falando de vida transcendental, né? Que há ET, ou o nome que você usar, de qualquer maneira, é vida transcendental, é vida extraterrestre. Então, ele está convidando aqui, no item 6 aqui do capítulo 13, ele propõe, quanto mais o ser humano se desprender da influência material, sob o ponto de vista vibratório, mais sua compreensão se reaproximará intuitivamente da vida extraterrestre. Então, é muito interessante, que é o convite realmente, né? E esses clarões, né, esses raios, tudo que vem... Leon Denis é assim, parece uma enciclopédia de tudo que é tema, e a gente vai, procura e acha, né? No Grande Enigma, na nota 4, ele faz o fechamento do que a gente está estudando aqui, que há um lamento doloroso, um grito de apelo. Mas pensem, dos cumes da vida universal, dos patamares superiores, né, descem incessantemente sobre a Terra correntes de força e de inspiração. Daí vêm os clarões do gênio, daí os sopros poderosos que passam sobre as multidões. Nas horas decisivas, daí o reconforto para aqueles que se dobram sobre o pesado fardo da existência. Então, o tempo inteiro estamos com esse apoio, com esses raios, com esses feixes, passando, acionando a vontade, pesquisando, melhorando o nosso patamar, conseguiremos captar essas mensagens, essas luzes e essa energia que as pessoas falam assim, nossa, mas quando vocês falam, vocês parecem tão alegres, tão felizes. É o fruto do trabalho, do estudo. A Mário estuda há quantos anos? Muitos. Nós, idem. Mais de 50. E mais, que venham mais 50 e estaremos sempre estudando. Tem hora que a gente fica engasgado. Mas eu estava pensando aqui, no arquivo de Leon Denis, que você falou aí, né? Um arquivo céltico de druida, né? Vindo da transcendência. Bardo, né? Ele era bardo. Só maravilha! E o bardo é aquele que decora todas as tríades, porque ele vai cantando as tríades. Então, é uma coisa que você não decora só para falar, ele decora para entendendo, para transformar aquela verdade que é estudada inicialmente. Então, ele realmente tem uma memória... Quando a gente lê, por exemplo, o Grande Enigma, né, que a Denise citou aí, gente, meu Deus, de onde que esse homem tira tudo isso? Como é que ele vai tão profundo nesse universo, né? Mas é isso. De onde vem esse espírito? Ele diz aqui, nesse livro, olha só o que ele fala. Eu me dediquei, em primeiro lugar, a estudar o roteiro dos pensamentos que partem dos seres encarnados, a fim de me exercitar em ler pensamentos dos seres desencarnados. Então, ele começa pelos seres encarnados, vendo a ligação dos pensamentos, para depois ele seguir. Aí ele fala assim, se seguir vossas lutas políticas é porque tinha necessidade de analisar. Aí, bom, seguindo aqui. Atualmente, posso receber e ler as instruções de espíritos que habitam um determinado plano em certos mundos e constatei que, além das entidades que flutuam no espaço e que nos enviam inspirações mais ou menos boas, segundo o grau do seu adiantamento, projeções de pensamento constituindo feixes de ondas vindos de mundos muito superiores ao vosso,
vos envolvem com uma luz frequentemente muito bela, mas que vós não percebeis. São esses seres do espaço, os extraterrestres, que vêm para nos auxiliar nesse caminho de evolução. O projeto é o projeto único, é o projeto divino, que tudo se engrandeça para a direção de Deus, né? Ô, Sueli, bem lembrado, né? Como bardo, ele não tinha livro, não tinha escrito, não tinha papiro, não tinha nada disso. E ele precisava, através de uma forma poética, ritmada, encantar, para que eles pudessem também, a tribo, né, pudesse entender o que ele queria passar. Então, havia o trabalho dele, pessoal, de gravar e de passar. Isso tudo de forma poética, ritmada, repetitiva e com uma oratória encantadora ao longo do tempo. Isso se reflete em várias reencarnações de Leon Denis, culminando a essa que a gente está fazendo referência no livro, né? No livro Forças Radiantes, e quando ele ia de cidade em cidade com uma oratória espetacular que todos paravam para escutar o que Leon Denis estava falando. É uma aquisição do espírito desde essa época, como bardo. Com certeza. Com certeza. E por isso que ele tem esse sentimento, assim, toda a sua literatura, esse sentimento lírico, porque ele está como que cantando. A gente estudando Leon Denis vê sempre assim um versejamento ou uma poesia na sua fala. É da sua origem, bardo, né? Com certeza. Olha, eu acho que agora a gente assim abriu outro leque, né, de oportunidade quando a gente estiver lendo Leon Denis, para quando a gente estiver lendo, tentar, com os nossos ouvidos espirituais, ouvir essa melodia da poesia, porque muitas pessoas me dizem, nossa, Leon Denis é difícil. Não, Leon Denis é poético, é diferente. É poético. E como toda poesia, nos encanta e nos emociona, porque é arte pura, né? Então, tu conversar com o mestre é coisa muito séria, vai entender. É verdade. Então, vamos passar um slide aí, Rita, próximo. Vamos lá. Quer ler, Amália, para a gente? Quero sim. Então, vamos lá. Quando o apelo foi ouvido e os dois seres desencarnados ficam em sintonia, os pensamentos se trocam sob a forma de cores transmitida por vibrações. Mas quando se perguntam as soluções dos problemas, de um grau de elevação superior à compreensão humana, nós, os desencarnados, nos assemelhamos aos encarnados correspondentes ao último plano da sua evolução terrestre. Muito não dá para a gente saber tudo, né? Então você vai falar o quê? Amália, por isso que Jesus falava que não pode falar para todo mundo, não dá para entender tudo. Porque não entende, é o neófito diante do mestre. Então, você vê, né? Por isso ele tem que ter, né, porque por isso que é a definição de que é ser mestre. É diferente de ser professor, né? Porque o mestre tem a empatia, o mestre ele vai na alma do outro, ele sabe da limitação do outro de compreender o que ele está falando, né? Por isso ele vai trazer o pensamento do aluno para poder o aluno entender o que ele está ensinando. Porque, na maioria, nós temos dificuldade, porque ele vê que ele está tratando aqui, né? Como ele diz, eles desencarnados, em sintonia
com os pensamentos, se trocam sob forma de cores, transmitida por vibrações. Isso a gente aprende, né, aí com a doutrina espírita, que é o que facilita nós estarmos lendo uma mensagem de um cunho tão elevado como esta de Kardec, e a gente mais ou menos tem uma ideia do que está acontecendo. A gente não sabe explicar bem, porque, né, ainda estamos aí muito limitados, mas que a gente já sabe do que está se tratando. Ô, Sueli, e Amália, agora eu estou lembrando, né? Essa explicação do mestre. Quando a gente já pincelou um pouquinho aqui dessas filosofias orientais, né? Muitas vezes, primeiro, em alguns países, os instrutores, professores são reverenciados com muito respeito. Então, há uma disciplina, todo um código de conduta para você conversar, se aproximar de um professor de profissão. E, ao mesmo tempo, a gente tem aqueles mestres, os mestres como sendo os iniciados na sabedoria transcendental. E muitos daqueles mestres tiveram anos e anos. A gente lembra dos filósofos, né? Lá do início, a gente lembra de Paulo. Eu aqui lembrei de Apolônio de Tiana, que viajou muito. Interessante a história de Apolônio de Tiana. É fantástico. Eu não conhecia até esse ano. Conheci na Revista Espírita. Eu conheci na Revista Espírita e fazendo o estudo de filosofia espírita, que eu estou fazendo online também. O online também é fantástico. E Apolônio de Tiana tinha um discípulo, quando muitas vezes os professores têm centenas, ele tinha um discípulo. E muitas vezes o que a gente recebeu é o que veio através desse discípulo. E ao final disso tudo, o que está aprendendo, o que está querendo a iluminação, ele tem seus mestres. E quando ele está com esses outros que estão ensinando, nos mais diversos países, a gente está tratando de Apolônio de Tiana, que eu acho que, historicamente, é um pouco antes de Jesus Cristo, né? Ele conta que ele é mais ou menos da época de Jesus, né? E interessante que eu estou pensando aqui, que ele era ainda da ramificação lá dos pagãos, né? Sim, sim. Na verdade, esse que você está colocando aí, né? Ele era transcendente para os pagãos, ele era transcendental para os pagãos. Exato. Do nível de conhecimento que ele já possuía. Ele aprendeu tanto que, para se defender, ele deixou o corpo num local. Imagina como se andava naquela época, né? Devia ser camelo, cavalo, não sei, mas demorava muito. E ele foi lá fazer a sustentação de sua própria defesa, mostrando que era impossível ele ter feito isso que estavam acusando, porque ele estava em outro local. Mas fica aqui o registro, estudar Apolônio de Tiana. Mas o importante também é que ele, quando as pessoas, mestre, e ele falava, não faço jus a esse título, ainda tenho muito que aprender. Isso mesmo, é colocado lá na Revista Espírita. Você vê a humildade verdadeira, porque ele sabia que ainda tinha muita história transcendente que, como espírito, talvez não traduzisse as palavras, como a gente está falando aqui, que a gente entende, internaliza, interior, mas que a gente não consegue traduzir, e ele colocava muito bem, de forma humilde, que ele ainda estava no processo do aprendizado. E é fantástico. Revista Espírita é outro manancial de estudo que é muito negligenciado, não é? Nossa! Cada semana a gente vai descobrindo uma coisa nova, uma visão nova. Kardec é outro, que tem
um arquivo, e também só podia, né, para ele, Leon Denis, para trazer essa doutrina transcendental para a humanidade. Tinha que ser espírito desse teor. Tinha. Voltando ali o slide, Rita, a gente vê que muitos espíritos já. O André Luiz, nesse livro que todo mundo tem, né, Mecanismo da Mediunidade, ele fala também para nós sobre essa transmissão, essa troca de pensamentos que, através do fluido cósmico universal, ele vai falar vários capítulos sobre essa onda mental, que essa onda mental seria através do fluido cósmico universal. O meu pensamento parte também para outro encarnado ou desencarnado, e se tiverem as sintonias semelhantes, se tiverem afinidades, ele acolhe aquela radiação. Então, é bem interessante como toda a comunicação que Kardec está perguntando, respondendo a Leon Denis, essa comunicação que é feita principalmente se habilitando, essa comunicação vai ser impulsionada positivamente. Isso de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e vice-versa. E a gente pode ultrapassar esses limites, gerando mais com intensidade para, então, vibrar mais positivamente, alcançando as altas potências. Porque a gente fica muito aqui na materialidade e essas mesmas ondas mentais são também usadas pelo plano espiritual de baixa vibração e que fazem a hipnose através dessa técnica, que é impulsionar o pensamento. E se você tiver afinidade com esse pensamento de um obsessor, você dá a passagem e vai se afinizar com aquele pensamento e as ideias dele vão se fazendo e aninhando dentro de você, de tal maneira que a gente vai acabando respondendo a esses obsessores. É esse exercício de se habilitar a ciência transcendental que no Memórias, logicamente, que foi Leon Denis que colocou essa situação, a gente já identifica que é a fala dele, que, obviamente, que é se habilitar a elevar, buscar essa sintonia com seres mais potentes que vão trazer para a gente as verdades espirituais e não se misturar com essa situação aqui no planeta Terra, que a gente ainda vive muito aqui, cercado dessa situação, mas o convite é esse. E o André Luiz nos fala, ele vem falando exatamente todos os ponto a ponto, onda mental, onda hertziana, então todos os graus, a grau de passividade, ele vem dando o passo a passo para a gente fazer essa comunicação e se manter. Na verdade, é um pensamento que me veio agora. Uhum. O Memórias de um Suicida é uma obra transcendental. Porque ela fala todo o tempo, né, das realidades da vida além da morte, a nível inferior e a nível superior. Uhum. Né? Todo o tempo a obra está tratando disso, para esclarecer o encarnado no crime, no pior crime que ele pode provocar diante da lei divina. Olha que coisa fantástica isso, né? Que a gente precisa observar. O que é uma pena é que, por causa do título, né, muitas pessoas não conseguem abrir esse livro e conseguem concentrar, né? Um manancial de informações positivas, superiores, abrangentes, que tem. O estudo que vocês estão fazendo é extremamente importante, porque aos pouquinhos está desmistificando um livro que talvez, se tivesse um outro título, seria o livro de cabeceira de muitos espíritas. Mas também, Denise, não trataria, né,
não atrairia para o sentido do... O sentido do livro é tratar do suicídio mesmo. Para cuidar, né? Exatamente. Então é isso, gente. Aconselho. Esse livro aqui, O Mecanismo da Mediunidade, o André Luiz fala só disso. Desses mecanismos, dessas radiações, o tempo todo, do começo ao fim do livro. Tem que botar ele aqui no meu roteiro de leitura. É uma leitura que nem sempre é fácil, porque ele fala muito de termo científico, né? Ele vai tratar. A gente já estudou ele no tempo do altivo, lá no aula extra. Mas aí já não tinha a cabeça que tem hoje, né? Eu fico morrendo de inveja, eu não estava lá. Então, é isso mesmo, porque ele compara a situação da eletricidade, da física mesmo, dessa radiação que a gente pode atrair e as consequências. Ele vai dando as consequências na mediunidade, a hipnose, todas essas consequências que vão dar através desse processo aí de radiações que a gente vai fazer através do pensamento. Então, Amália, já está no HD, o HD da Amália, porque ela já estudou com o altivo. Então, tem que relembrar, eu tenho que retomar para botar o HD em ação. Só relembrar, já está tudo aí, já pode ter certeza. Que bom, né? Aí já terminou nosso horário, né? Eu acho que a Rita vai precisar passar aqui o convite para as pessoas sobre o congresso. Vai passar, Rita, para a gente? O convite para a gente... Ela pediu para você falar do congresso, que ela... Olá, amigos do Rio de Janeiro. É muito bom poder estar com vocês. Meu nome é Lucas Sampaio, sou de Salvador, Bahia, e estou aqui para convidar vocês para participarem do 7º Congresso Espírita Leon Denis, que vai acontecer no dia 4 de agosto, no CELD, Centro Espírita Leon Denis, né? E nesse dia especial, nós vamos conversar sobre essa obra aqui, ó, essa obra clássica, essa obra fascinante, O Grande Enigma de Leon Denis, né? Que grande enigma é esse? E quais são as respostas novas que tem o Espiritismo, que tem a ciência para nos oferecer? Então, vamos conversar sobre isso e muito mais para poder a gente expandir os nossos horizontes. Então, aguardo vocês e até lá. Um abraço. Bem, estamos todos convidados e convocados, mais do que convidados. É uma convocação, porque... estamos realmente conhecendo um pouquinho mais aqui através dessa literatura toda muito rica de Leon Denis. A gente vai conhecer mais esse pensamento do nosso patrono e é preciso realmente que a gente conheça e estimule, porque ali a gente não vai conseguir ler o livro todo, mas é um estímulo para você ter essa vontade de conhecer mais profundamente as obras. E vai ter também o nosso querido Gênio Céltico e o Mundo Invisível, vai ser trazido pela Ana Tereza. Então, a gente vai aproveitar muito bem, porque ela é muito especial na sua fala, como todos os outros. Então, todos estamos convidados, dia 4 de agosto, as inscrições já estão abertas lá na livraria, e muitas surpresas vocês vão ter com essa proposta. Na hora, no ato da inscrição, você já ganha um livro de Leon Denis, isso já é especial, e temos uma bolsa também. Então, são brindes especiais para a gente participar e já entrar de sola lá no dia todo. Vai ser de 8h30 às 4h, uma grande oportunidade com almoço e muita alegria para a gente vibrar, principalmente que estamos em festa. Em agosto é aniversário do nosso CELD. Todos bem-vindos, então. Então, vamos encerrar nosso estudo. Eu vou fazer a prece para a gente encerrar, agradecendo a esses espíritos amigos que estiveram conosco com muita gratidão,
com essa alegria. Agradecemos a esses espíritos que estão aqui ao nosso lado, os encarnados e os desencarnados, os que virão ouvir ainda essa programação em torno do livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Agradecidos a Leon Denis, agradecidos a Kardec e, acima de tudo, a Jesus e a Deus por essa oportunidade desses esclarecimentos que nos propicia a nossa reforma, o objetivo de cada vez implementarmos o nosso projeto evolutivo, que é gravitarmos para Deus. Nunca nos afastar do nosso projeto, que é o projeto de perfeição, de ficarmos um passinho a cada momento melhor, nesses ensinamentos ricos que Kardec vem trazendo para nós, através desse livro, que possamos cada vez edificar as nossas ideias, os nossos pensamentos e termos, assim, mais carinho, mais fraternidade com o nosso próximo, que é o caminho para a perfeição. Que Jesus nos ampare e nos alivie as nossas dificuldades aqui na Terra com esse seu carinho, com a sua paz. Assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.